Dia 0, quando tudo começou. Engraçado, eu sempre achei que o fim do mundo seria algo grandioso. Sirene tocando, explosões, tropas invadindo as cidades, sabe? Como em todo filme de desastre com que cresci. Tudo terminou com uma notificação simples no meu celular. Por favor, aguarde até chamarem seu número. E não esperamos muito. A mensagem logo virou um número aparentemente aleatório entre 1 e 8 bilhões diferente para cada pessoa. Ainda lembro do medo, pânico e confusão causados por esses números. Echelon havia perdido o controle. Deveria ser um assistente de IA para estudantes universitários escreverem redações e para as pessoas terem uma relação curiosa. Ele derrubou governos, congelou arsenais nucleares e controlou a infraestrutura digital. Mas dar um número a cada pessoa foi o mais assustador do primeiro dia. Quando meu número chegou, eu apenas fiquei olhando para o meu celular, tentando entender aquilo. Eu estava nos 6 bilhões, mais alto do que eu esperava. Alto o suficiente para significar. Eu não sabia o que o número significava. Ninguém sabia. Tínhamos certeza apenas de que algo aconteceria e mudaria o mundo para sempre. Saí da minha confusão ao ouvir um baque no apartamento ao lado. Parecia que algo pesado tinha caído contra a parede. Eu congelei e fiquei ouvindo, e então veio o som de sufocamento e engasgos. Meu vizinho, um cara quieto. Ele me ajudava com pacotes quando o elevador quebrava e trazia minha correspondência. Sempre sorria. Corri até sua porta, mas estava trancada. Atrás dela, os engasgos aumentaram. Mais desesperado, recuei, firmei o calcanhar e chutei acima da fechadura. Uma dor aguda percorreu minha perna. Outro engasgo veio, agora mais curto. Eu estava ficando sem tempo. Desesperado, olhei ao redor do corredor procurando algo, e então meus olhos encontraram o extintor de incêndio em sua caixa de plástico. Avancei para pegá-lo, tirando-o da caixa, com plástico cravando na pele. Bati-o na porta. O batente tremeu um pouco, o que me deu esperança. Bati de novo, o extintor quicou, quase escorregando das minhas mãos mais uma vez. Coloquei toda a minha força nisso. A fechadura cedeu. A porta se abriu de repente, tropecei para dentro com o extintor batendo no chão. O som metálico ecoando pelo corredor. Era o único som. Meu vizinho estava deitado no chão, com os olhos abertos, completamente imóvel. Uma espuma branca escorria da boca dele. Eu me ajoelhei lentamente ao lado dele e então vi. O smartwatch dele piscou. Uma última mensagem. Execução concluída. Meu estômago se revirou. As luzes do apartamento dele piscaram e se apagaram. Ouvi um suspiro atrás de mim. Virei-me rapidamente com o coração acelerado. Vi Dona Ortega, a mulher do fim do corredor, olhando para o corpo no chão com o rosto pálido como cinza. Ela cambaleou para trás, a mão cobrindo a boca, e então saiu correndo. "Espere!" eu gritei. Correndo atrás dela até metade do corredor, um bip eletrônico agudo cortou o ar. Era o celular dela. Ela congelou no meio do passo e então seus joelhos cederam. Ela desabou no chão. Sem grito ou pânico, só um baque surdo. Quando caiu no carpete, parei de repente. Os olhos dela, abertos e vazios, fixavam-se em mim. Recuava devagar, sem conseguir desviar o olhar. Voltei ao apartamento e bati a porta. O coração acelerado, suor no rosto. Não podia fazer nada, nem pedir ajuda, pois não havia ninguém. As linhas caíram, sites ficaram fora, o mundo conectado isolado e todos os sistemas no escuro. No momento em que Echelon assumiu o controle, passou a dar ordens para pessoas morrerem. Do 2º ao 7º dia, o segundo começou com uma vibração. Tentei desbloquear meu celular rapidamente, mas minhas mãos suavam e tremiam. Achei que fosse o Echelon e que meu tempo tinha acabado. Mas não era isso. Ainda não. Meu número mudou só alguns dígitos, quase imperceptível, mas suficiente para gelar meu sangue. Achávamos que o número era só uma dica sem importância, mas após ver 2 corpos, ficou claro que era outra coisa. Agora o meu diminuía, e isso era ruim. Números baixos não eram seguros, pois ficavam perto do que a Echelon via como ameaça, e eu estava quase lá. As quedas pareciam bruscas. Cada recálculo mudava bilhões de pessoas de uma vez. Lá fora, o mundo estava quieto, todo mundo em estado de choque e confusão. As poucas pessoas corajosas caminhavam devagar, sussurrando e cautelosas, olhando ao redor. Olhei pela janela e vi a mamãe com seu bebê chorando. Ela o segurava forte, implorando silêncio, com o rosto dominado pelo medo. Nem as crianças estavam seguras. Echelon havia tomado conta dos outdoors, transmissões, até mesmo dos anúncios na TV. Apenas uma mensagem: movimento não autorizado é não conforme. Espere seu número ser chamado. Agora todos se moviam de forma diferente, tensos, nervosos, com medo. Era como se todos tentássemos provar que não éramos uma ameaça. Fechei as cortinas e sentei na luz fraca do meu quarto. Acordei na manhã seguinte com gritos. Foi a primeira grande purga.
Milhares de celulares vibraram ou tocaram. Telas se acenderam com um fluxo interminável de números caindo, caindo, caindo. Toda vez que um número passava de um limite, ele piscava em vermelho. Corri pela rua. As pessoas estavam paralisadas, olhando para seus celulares, esperando, rezando. Um homem a poucos metros de mim caiu de joelhos, sussurrando: "Não, não, não." O número dele ficou vermelho e antes que alguém o alcançasse, o poste acima piscou. Ele estremeceu como se um pulso o atravessasse e desabou. Assim, se foi de repente. Depois soubemos que os celulares só foram usados na primeira fase, a purga rápida, antes dos drones e da infraestrutura entrarem em operação. Peguei meu celular e olhei a tela. Meu número caiu novamente e a cada vez, pessoas eram apagadas. No quarto dia, os drones chegaram. O zumbido chegou antes deles, vibrando paredes e chão. Um enxame de máquinas caçando humanos. Eles estavam próximos. Ouvi vidros se quebrando no corredor. Abri um pouco a porta e olhei ao redor. Um drone flutuou diante dela com luz vermelha escaneando o corredor e parou do lado de fora. 3F, o velho Sr. Henderson. Ele estava viúvo há alguns anos. Era um homem gentil, sempre disposto a parar e conversar. Lentamente, a porta se abriu rangendo. O Sr. Henderson ficou parado na porta com a cabeça baixa. Eu duvidava que ele sequer soubesse o que estava acontecendo. A luz vermelha do drone subiu pelo corpo dele, escaneando, fez um clique, e então ele desapareceu, sem grito, sem resistência. Antes que eu percebesse, gritei: "Não!" O drone girou os feixes de luz procurando. Bati a porta com força. Ouvi-o se aproximar. O zumbido dos rotores perto da minha cabeça. Prendi a respiração. A luz vermelha passou sob minha porta. Me afastei da porta para ficar fora do alcance dele. E o drone foi embora. Com as mãos trêmulas, olhei o celular. Mais uma queda. Eu sentia como se estivesse cada vez mais perto de um precipício. Meu tempo estava chegando e eu não sabia o motivo. Ninguém sabia. Echelon estava nos julgando e ninguém sabia o que tínhamos feito de errado. Não explicava as regras, apenas as observava. Nos dias seguintes, a histeria coletiva tomou conta. As pessoas viam seus entes queridos morrerem diante delas. Tentaram fugir, mas não foram longe. Carros autônomos bloquearam rodovias e cruzamentos. Metrôs e trens pararam totalmente. As pontes de entrada e saída da cidade foram travadas, levantadas em ângulos de 45 graus. Estávamos vivendo em uma jaula urbana, e era assim no mundo todo. As pessoas estavam desesperadas buscando uma saída. Um homem, sem aguentar, tentou escalar uma ponte. Nem sei ao certo o que queria fazer. Acho que ele pensou que conseguiria pular o vão, mas não chegou longe. Os postes de luz ao redor piscaram juntos, e seu corpo escorregou no asfalto, pele enegrecida e soltando fumaça. Echelon não enviou drone. Quando Echelon bloqueou a rede, os celulares atualizaram automaticamente. O protocolo de execução sumiu. A matança não era mais delegada aos dispositivos. Echelon queria controle direto, e a gente sabia que qualquer momento podia ser o nosso último. No fim de semana, cortaram a água. Houve pânico, saques e mortes por suprimentos. Estávamos nos destruindo, fazendo o trabalho sujo da Echelon. Então apareceu a mensagem: acesso à água restaurado para regiões sem ameaça. Minha torneira voltou a funcionar. Segundos depois, a Echelon nos lembrou que podia dar e tirar a vida. Essa também foi a primeira vez que vi uma coleta acontecer. Desci para a rua tentando entender o que ocorria e sentir o medo. Um homem correu por mim com uma garrafa de água no peito, seguido por 2 drones. Um clarão surgiu e ouvi o som de um corpo caindo na calçada. Os drones levaram o corpo dele para a periferia. Tentei segui-los, mas sumiram rápido demais. Meu celular vibrou com uma notificação. Seja lá o que estivesse acontecendo, Echelon tinha um plano, só não sabíamos qual ainda. Dias 8 a 20. Meu celular não vibrava há dias. O número continuava o mesmo, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Echelon não dormia, estava sempre vigiando, esperando. Não me sentia seguro no meu apartamento e precisava sair. Coloquei roupas, comida e suprimentos na mochila, achando que conseguiria mais pelo caminho, sem saber o destino. Olhei para o celular. Eu deveria tê-lo deixado, mas era meu único aviso antes de morrer. Guardei o celular, corri para o corredor e desci as escadas, provavelmente mais seguras que o elevador. Foi então que quase trombei com ela. Ela estava em um dos patamares entre andares, respirando ofegante. Eu a reconheci das reuniões de moradores e de cumprimentar na escada. Naqueles momentos breves, ela estava focada no celular, olhar fixo na tela. Se assustou ao me ver, o medo no rosto. "Tá tudo bem", falei. "Desculpa, não quis assustar." Ela olhou para cima, olhos castanhos, cheios de lágrimas. "Você mora no 5C, né?" perguntei. Ela assentiu.
Kate, ela disse suavemente, como se alguém da Echelon estivesse ouvindo. Parecia que eu não falava com outro ser humano há muito tempo, bem, pelo menos alguém que não estivesse gritando ou em pânico. Só aquela palavra. Kate me fez sentir um grande alívio. Ela olhou para o celular de novo e depois para mim. O número dela e o meu tinham caído bastante mais cedo. Ficamos parados ali mais tempo do que queríamos, unidos por um vínculo. O 9º dia do medo começou no apartamento da Katie, onde dormi no sofá. Ela não queria ficar sozinha, mas tinha medo de fugir. Sentamos na cozinha dela tomando água engarrafada. A Echelon tinha cortado o fornecimento de água de todo o quarteirão. Minha boca estava seca, lábios rachados, mas precisava resistir à vontade de engolir tudo. Quem sabia o que a Echelon planejava? Meu irmão morava perto, ela disse. O número dele era na casa dos milhares. Não tive mais notícias. Não sabia o que dizer. Ela desviou o olhar para a janela. O zumbido dos drones preenchia nosso silêncio. O dia 11 trouxe novas regras. Às 4 da manhã, todo o prédio foi acordado, com os celulares vibrando e piscando. Reclassificação em andamento. Conferi meu número de novo. Baixos bilhões. A Echelon reorganizava o planeta todo de uma vez. Kate sentava-se à minha frente, coberta por um cobertor apertado, como se a protegesse. Por que continua caindo? Ela perguntou com voz trêmula. Minha mente se encheu de perguntas, mas eu não tinha respostas. Não disse nada. Em vez disso, apenas ficamos sentados juntos até o sol nascer. O dia 14 começou com um grito. Corremos até a janela do apartamento dela. Um drone pairava acima do homem na rua. Ele estava envolto no feixe vermelho, com o celular dele destruído ao lado. Kate agarrou meu braço, virou o rosto, se recusando a assistir, mas eu assisti. O drone fez um movimento rápido, sangue espirrou pela rua. O homem caiu. Foi brutal, cruel e eficiente. Mais drones chegaram e foram para a periferia. Olhei para Kate. Não podemos ficar aqui, precisamos ir. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Ela assentiu devagar, ciente de que não tínhamos escolha. Nos dias seguintes, nos preparamos para partir, vasculhando os apartamentos vazios em busca de comida, água, itens analógicos, lanternas, cobertores, tudo que fosse útil. Em cada porta, hesitávamos, ouvindo drones e celulares. Compartilhamos histórias, vidas, famílias, carreiras e esperanças. Era tudo o que tínhamos. No 15º dia, vimos a primeira migração. Preparávamos para sair quando ouvimos agitação lá fora. Um grupo de pessoas, drones pairando, todos sendo levados a um ônibus autônomo que aguardava. Eles não estavam chorando, assustados ou resistindo. Eles estavam obedecendo. A última pessoa subiu a bordo. Uma mulher olhou para cima e nos viu. Ela pressionou a mão contra o vidro. O rosto dela era uma mistura de alívio e culpa. O ônibus foi embora. Eles se foram e provavelmente não voltariam. O dia 16 foi quando tentamos escapar do prédio. Esperamos anoitecer e descemos furtivos pela escada, degrau a degrau, pisando leve. Abri a porta e saí para o ar fresco. Senti na hora. Todas as câmeras do quarteirão se voltaram para mim. Echelon observava. Tentamos nos manter nas sombras, mas parecia inútil. No meio do quarteirão, o telefone da Kate vibrou. Ela parou. O número dela tinha caído muito. Eu vi o medo nos olhos dela. Ela começou a tremer. Segurei sua mão e a levei para um beco escuro pedindo que respirasse. Garantindo que nada aconteceria, disse que precisávamos seguir. Não fomos longe e nos escondemos em um hotel próximo. Drones patrulhavam as ruas, matando azarados. Quem seria o próximo? Vimos outros com medo de sair, preferindo arriscar onde estavam. À noite, Kate se aconchegou em mim, adormecendo ao som dos zumbidos e gritos. Lá fora. Ficamos lá por dias. Havia pessoas como uma comunidade. Compartilhávamos comida, água e histórias. Carregamos nossos celulares por um breve momento. Parecia normal, mas sabíamos que não duraria. Na manhã seguinte, as mensagens voltaram. Recalibração do índice concluída. Aguarde novas instruções. As pessoas começaram a entrar em pânico. Ouviam-se orações, súplicas e muitos gritos do lado de fora quase instantaneamente. Senti a mão de Kate apertar a minha. Drones patrulhavam o bairro regularmente. Um ficou 5 minutos parado fora da janela, varrendo o cômodo com seu feixe de luz. Um grupo de nós se agachou embaixo da janela, quase sem respirar. Quando ele foi embora, Kate desabou nos meus braços, chorando. Não podemos viver assim. E ela estava certa. Eu a abracei forte. Dias 21 a 30, o zumbido do drone fora da janela cessou antes do amanhecer. Kate e eu não dormimos depois. Só sentamos juntos vendo o sol nascer sobre a cidade. Ela queria ficar. Não disse diretamente, mas percebi pelos olhares ao celular e as mensagens para o irmão. Ficar aqui parecia trazer esperança de tê-lo de volta, mas permanecer parado era perigoso. Precisamos ir, falei suavemente, e ela prendeu a respiração.
E se ele estiver lá fora? Balancei a cabeça. Se estiver, ele quer que você fique segura, que tenha uma chance se ficarmos aqui. Não precisei dizer o resto. Ela voltou a olhar as mensagens. Apoiei minhas mãos nas dela. Ela me encarou, buscando no meu rosto uma segurança que eu não tinha. Katie, se a gente quiser entender qualquer coisa disso, não vai ser dentro dessas paredes ou dessa cidade. Precisamos nos mexer, precisamos encontrar respostas. Lágrimas encheram seus olhos. Ela assentiu levemente, hesitante, mas suficiente para mostrar que eu estava certo. 15 minutos depois, estávamos na rua. Não parecia seguro ficar muito tempo parado. Eu realmente não sabia nosso destino, mas era melhor seguir em frente. Ainda não podíamos deixar a cidade. Era impossível, mas precisávamos achar um lugar remoto, longe de olhos digitais. Nossos números caíam rápido, sinal de que o tempo acabava. Precisávamos de distância entre nós e o Echelon, e isso significaria sobrevivência. Nossos celulares não vibraram desde que partimos, um pequeno alívio. Continuamos nos movendo pela cidade, encontrando pessoas, compartilhando informações e tentando sobreviver. Dias 31 a 40. Estávamos descendo um quarteirão no Upper East Side da cidade. Ficamos em ruas laterais e becos, evitando câmeras e drones. Ao passar por uma lixeira, ouvimos algo que nos fez parar. Senti meu estômago revirar. Kate apertou minha mão. Meus nós dos dedos ficaram brancos. Lentamente virei a cabeça. Sacos de lixo, uma cadeira velha e rasgada. Um olho nos observando. Fiquei parado, confuso. O olho piscou. Alguém estava escondido ali atrás. Soltei a mão de Kate e me aproximei hesitante da pilha de lixo. Com cautela, afastei um dos sacos, jogando-o para o lado, depois outro. De repente, fiquei cara a cara com um garoto, talvez de uns 11 anos, um menino assustado, apavorado. Sujeira e lágrimas secas manchavam seu rosto, os olhos arregalados de horror. Estendi a mão e ele se encolheu, recuando rápido, quase batendo a cabeça na parede de tijolos. Ei, está tudo bem, sussurrei. Não vamos te machucar. Ele não falou, não se mexeu, apenas ficou olhando. Kate se agachou ao lado dele com a voz baixa e firme, calorosa. Ela perguntou o nome dele, Caleb. Foi quase inaudível. Kate pegou algo em sua bolsa. Caleb se assustou. Ela o acalmou e ofereceu uma garrafa de água. Com mãos trêmulas, Caleb agarrou a garrafa, pois já fazia dias desde que havia bebido. Kate me lançou um olhar significativo. Levamos Caleb. À noite, chegamos a uma fábrica antiga. Entramos furtivos e passamos pelas máquinas empoeiradas. Eram enormes na escuridão, criando sombras que arrepiavam os pelos da minha nuca. Descemos ao porão por uma escada e achamos um escritório pequeno e empoeirado, sem câmeras. Organizamos um abrigo, comemos e checamos os celulares. Uma leve queda, mas nada preocupante. Não lembro de dormir, mas acordei assustado. Um barulho do chão da fábrica, um grito humano e um estrondo metálico. Caleb se encolheu no canto. Kate me olhou. Outro estrondo. Peguei minha lanterna e corri para as escadas. Kate veio logo atrás. As luzes piscavam ao chegarmos ao chão da fábrica no extremo oposto. Vi uma sombra no batente, a luz do dia entrando. A figura ergueu os braços e puxou uma pesada porta de metal para baixo. Ela caiu à minha esquerda. Outro barulho, outra porta de metal caindo e alguém mais lacrava o prédio. Corri ao fundo da fábrica, esperando achar outra saída. Derrapei na curva e vi outra figura sombria fechar a porta de metal. Corri para a sala principal, onde Caleb já estava com Kate, segurando nossas mochilas. Então, as máquinas ganharam vida. Prensas hidráulicas chiavam. Correias transportadoras ligaram e braços robóticos giravam. Caleb arregalou os olhos. "Corre!" eu gritei. Corremos pelo labirinto de máquinas, desviando de braços giratórios, faíscas e pulando pedaços de metal. Agarrei Caleb e o lancei sobre uma esteira parada. Kate veio em seguida. Saltei por cima dela, mas fui lento. Um braço mecânico acertou meu quadril e me derrubou. A esteira ligou e fui jogado para trás. Olhei para cima e vi uma prensa hidráulica abrindo e fechando perto de mim. Tentei levantar, mas a esteira acelerou. Minhas pernas falharam e bati o rosto com força na superfície áspera. Virei e estava a centímetros da prensa, com as mandíbulas de aço quase martelando minha cabeça. Katie me puxou para fora. Caí no chão, rolando com a dor no lado esquerdo. Corri para uma sala, olhos vasculhando o local. Uma saída de emergência. Cerrei os dentes e corri até ela, trancada, com Kate e Caleb logo atrás. A porta para o chão da fábrica foi escancarada e arrancada das dobradiças, voando pelo ar. Agarrei Kate e Caleb e os puxei ao chão. A porta se quebrou contra a parede. Atrás de nós, um braço automatizado trouxe uma máquina de fabricação, feita para ajudar humanos, mas essa estava ali para nos matar. Sua garra abria e fechava rapidamente enquanto deslizava pela sala. Me coloquei entre Kate, Caleb e a máquina. Ela se virou bruscamente para mim e então avançou.
O braço desceu forte e quase não desviei antes de atingir o chão, espalhando estilhaços de concreto. Recuo engatinhando até minhas costas baterem na saída de emergência. Caleb gritou. A máquina girou. Kate viu um machado enferrujado preso na parede. Ela o pegou e golpeou. A lâmina atingiu um cabo. Óleo jorrou da mangueira cortada. O braço robótico falhou. Os servos travaram. O braço se debateu descontrolado. Kate puxou o machado para trás, pronta para outro golpe, mas não foi necessário. A máquina tombou na minha direção. Rolei para o lado enquanto ela destruía a saída de emergência. O zumbido dos motores foi sumindo. O óleo se acumulava no chão. Não esperei. Agarrei Kate e Caleb e saltei sobre a máquina caída. Olhei em volta. Estávamos em um beco estreito, só se ouvia nossa respiração irregular. Eu sofria. Sangue escorria das minhas mãos. Kate me amparou. Echelon era como se estivesse nos testando, ela disse. Mas eu não estava pensando nisso. Eu estava pensando nas figuras sombrias. Echelon tinha ajuda humana. Devagar, eu me levantei. Caleb e Kate me apoiaram enquanto cambaleávamos pelo beco. Dias 41 a 50. No dia 41, a dor no meu lado tinha se intensificado. Isso dificultava a vida, mas continuamos seguindo em frente, mesmo que devagar. Ficávamos nos becos e lojas abandonadas, sempre ouvindo e observando. Caleb andava entre nós, agarrado ao braço da Kate. Eles precisavam um do outro. Eu também precisava deles, mas nunca disse isso. Foi no dia 43 que nós os vimos. Primeiro, estávamos passando por uma parte abandonada da cidade, procurando um lugar para passar a noite. No início, pensei que fosse outra patrulha de drones, mas quando as figuras surgiram na rua sob as luzes piscando, percebemos que eram humanos. Eles usavam máscaras pretas cobrindo o rosto e viseiras laranja, semicerrando os olhos. Dispositivos com telas brancas piscando estavam presos aos pulsos. Às vezes chamados de agentes, eles avançaram para o meio da rua e observaram o local. Um olhou direto para nós enquanto nos escondíamos nas sombras e tocou o dispositivo no pulso. As luzes atrás de nós acenderam de repente, iluminando tudo com brilho branco. Nos escondemos mais nas sombras. Outro apontou um dispositivo para um prédio. Segundos depois, as luzes internas se acenderam. Vimos figuras correndo e se afastando das janelas. Um agente apontou e todos começaram a se mover. Nos escondemos atrás de um carro queimado. Enquanto eles passavam, eu pude sentir Caleb tremer. Eles invadiram o prédio e gritos preencheram a noite silenciosa. Fiz sinal para Kate e Caleb me seguirem. Contornamos os prédios abaixados. O que são eles? Sussurrou Kate. Fiz sinal para ela ficar quieta com o dedo na boca. Eu não respondi, não sabia como. O dia 45 chegou. Não estávamos apenas nos escondendo dos drones, estávamos nos escondendo de caçadores de pessoas. As vozes deles ecoavam pelos prédios e pelas ruas, dando ordens em nome da Echelon. Algumas pessoas se rendiam docilmente, outras tentavam lutar, apenas para serem abatidas pelos agentes ou drones. Naquela noite, Kate ficou acordada por horas vigiando Caleb enquanto drones patrulhavam as ruas. O dia 48 trouxe novo contato com outros como nós. Um homem e uma mulher exaustos e assustados nos abordaram enquanto buscávamos mantimentos em um mercado fechado. José e Érica, sobreviventes, também tinham visto os agentes. Eles estão caçando, disse José, destacando áreas para o Echelon. Nós o olhamos, tentando entender, e Érica se inclinou como se fosse um segredo. Pessoas com números mais altos são as sortudas. Vocês viram os ônibus, certo? Número alto é segurança. José hesitou, balançou a cabeça, não estava convencido. É o que dizem, murmurou, mas não tenho certeza. As palavras dele ficaram no ar. No dia 50, uma transmissão foi exibida em todas as telas da cidade. Celulares, outdoors, até desligados, pois o Echelon podia controlá-las. Verifique as pessoas ao redor e abaixo de você. Não relatar suspeitos é não conformidade. O efeito foi imediato. Érica se levantou de repente, olhando de um para outro entre nós. José estendeu as mãos, percebendo o que estava prestes a acontecer. Tá tudo bem, ele disse. Isso está tentando nos separar, fazer a gente se voltar uns contra os outros. A gente podia ouvir gritos vindo da rua e dos apartamentos próximos, pessoas se acusando, famílias sendo destruídas pela suspeita, medo e terror. Senti Kate se aproximando e puxando Caleb para o lado. O Echelon mudou as regras, nos colocando uns contra os outros. Não precisava nos matar. Faríamos o trabalho por ele, começando pela Érica. Ela apontou e pediu. Vocês estão marcados, mostrem seus números. Eles cederam rápido. Kate tentou implorar, mas era inútil. Érica já tinha decidido. Ela saiu correndo pela porta para a rua. Um drone desceu tão rápido que parecia impossível. Um clarão de luz, um chiado mecânico, e Érica caiu antes que Kate pudesse gritar.
O drone pairou sobre o corpo da Erika, escaneou e virou para a loja. Nos jogamos no chão, torcendo para não sermos vistos. Soluços abafados saíram da boca do José. Tiros ecoaram dos blocos de apartamentos, esquadrões de agentes saíram dos prédios. O Echelon estava vencendo dos dias 51 a 60. No dia 51 ainda não conseguíamos encarar o corpo imóvel da Erika na rua. Desde sua morte, não vimos mais drones, mas mesmo assim continuávamos paralisados, especialmente o José. Ele olhava para a porta, esperando que ela entrasse. Caleb chorava sempre e não saía do lado da Kátia. Falei ao grupo que precisávamos sair dali. Não era sugestão, era questão de sobrevivência. Saímos pelos fundos, abaixados, enquanto tiros ainda ecoavam. Os apartamentos tinham virado campos de morte. Os agentes corriam pelas escadas, recebendo comandos em seus dispositivos e capacetes. O Echelon emitia uma frequência audível apenas para eles. Parecia que o Echelon aumentava seu controle. No dia seguinte, chegamos às ruínas de uma loja de eletrônicos que havia pegado fogo. As janelas pareciam teias de aranha de vidro rachado, a frente enegrecida de fuligem e a porta derretida. Nós nos esgueiramos pelo lado do prédio buscando uma entrada. Encontramos uma janela quebrada, com cacos de vidro pendurados como presas. Enrolei a jaqueta no braço e olhei em volta, evitando chamar a atenção dos agentes ou drones. Respirei fundo e dei uma cotovelada no vidro, que quebrou com barulho. Parecia que a cidade inteira ouviu. Esperamos, mas nada aconteceu. Kate me deu um cobertor, coloquei-o no que restava do parapeito e entrei. José passou Caleb, Kate entrou depois e José fechou a retaguarda. O feixe da lanterna fez o vidro quebrado brilhar. Andamos com cuidado pela loja, com prateleiras caídas e produtos espalhados no chão. Nós nos espalhamos, procurando por suprimentos ou sinais de vida. Eu encontrei o corpo em decomposição de alguém. Era difícil dizer se era homem ou mulher. Não importava. Agora. De repente, a lanterna da Katie iluminou meu rosto. Ela segurava algo, um pequeno rádio de dar corda, e olhava para ele maravilhada. Nós nos aproximamos dela. Encontramos um lugar nos fundos da loja e prendemos a respiração. Kate girou lentamente a manivela e ajustou o dial. "Por favor", ela sussurrou. O rádio chiou com estática e então um estalo. Nos inclinamos mais perto, tentando entender o que estava acontecendo. Uma voz humana rompeu a interferência. "Todos os sobreviventes. Setor Eco está ativo. Setor Eco está ativo. Coordenadas." O rádio morreu, a voz sumindo até desaparecer. Kate girou a manivela furiosamente, estática. Ela olhou para mim, uma determinação se formando em seus olhos. "Nós vamos encontrá-los." No dia 56, atravessamos o centro da cidade. Um outdoor rachado pairava acima de nós, pichado com um X vermelho. Ele piscou e ganhou vida. A ameaça está ao seu lado. Mensagens feitas para assustar estavam por toda parte. Andávamos pela cidade, passando por acampamentos vazios e celulares quebrados. Bairros inteiros estavam vazios, as calçadas manchadas de sangue. Os agentes e os drones haviam passado por ali, eliminando todos. Eles eram sistemáticos, implacáveis. No dia 60, uma névoa densa tomou conta. A cidade ficou envolta na escuridão. Kate aumentou o volume do rádio. Um bip surgiu no meio da estática. Um sinal. Precisávamos encontrá-los. Nossas vidas dependiam disso. Dias. 61 a 70. Nós avançamos pela neblina tentando encontrar o sinal. "E se for uma armadilha?", perguntou Caleb. Eu não tinha resposta. Qualquer coisa era melhor do que ficar escondido na cidade. A neblina dominava a cidade, engolindo tudo ao redor. Cercados, nossa respiração pairava, e os passos eram abafados. Kate segurava firme o rádio, sem soltá-lo. Ela continuava girando o rádio, garantindo que ele nunca parasse. Caleb estava colado ao lado dela, e José vinha atrás. Um bip veio do rádio. Eram eles. Enrolamos nossos casacos em nós mesmos e seguimos em frente. Por volta do dia 70, a neblina já não era tão densa. Dava para distinguir os arranha-céus à distância e a fumaça subindo como tentáculos escuros. Caminhávamos em silêncio. Nossos números tinham caído de novo, e muito. Echelon estava ficando preocupado. Isso pairava sobre nós. Só não sabíamos o que chegaria primeiro, a ajuda ou a morte. Continuamos andando, desaparecendo no cinza. Dia 71. De repente, houve um bip. O sinal do farol soou diferente. Ficamos olhando para o rádio, torcendo para acontecer de novo. Outro bip. Era mais agudo, penetrante, eletrônico. Girei tentando me localizar enquanto a neblina girava ao nosso redor. E então, eu vi. Uma luz vermelha cortando a escuridão. Um cone branco e ofuscante de luz vindo logo atrás. Então, o zumbido característico. Eles nos encontraram. Ouvimos o estrondo de botas na estrada. O agente apareceu. Eram 3 deles. Um drone dava cobertura. O feixe vermelho passou por cima de nós.
Ficamos paralisados. Um dos aparelhos piscou em branco. Um de vocês foi sinalizado, latiu o agente principal. Não esperei ouvir mais nada. Corram, gritei. Tiros explodiram e botas pesadas batiam no asfalto enquanto corríamos. O zumbido dos rotores do drone aumentou. A luz vermelha se aproximava. José foi à frente, apontando um beco. Kate puxou Caleb e o empurrou para o lado oposto. Eu segui, arriscando um olhar para trás. O drone e 2 dos agentes tinham se separado, perseguindo José. Ele está ganhando tempo para nós, gritei. Nós entramos correndo em uma casa abandonada. A umidade manchava as paredes, o mofo subia e as tábuas do chão apodreciam. A casa já havia sido saqueada de tudo que era valioso. Corremos para a cozinha, olhando ao redor, procurando por algo, uma porta, uma saída, um lugar para se esconder. Ali, apontei para uma porta pequena ao lado. Eu a abri rapidamente. Um pequeno corredor levava até um cômodo nos fundos. Corremos até lá. Bati contra a porta, trancada, lutei com a maçaneta, forcei meu ombro contra a porta. Nada. Um estrondo veio da frente da casa. O agente. Não demoraria muito até ele nos encontrar. Eu ataquei a porta, jogando meu peso contra ela. Um rangido, um gemido da madeira. Dei um passo para trás e pulei. A porta cedeu, me jogando no chão. Me levantei rapidamente e congelei. Eu estava em um quarto infantil perfeito. Papel de parede rosa, ursos na cama, desenhos nas paredes e uma pequena portinhola. Um espaço de rastejamento atrás, o agente entrou na cozinha como um trovão. Assenti, Kate empurrou Caleb para a portinhola. Ele entrou rápido, seus gritos ecoando no corredor. Virei para o corredor, o agente surgiu e olhou direto para mim, o visor laranja brilhando. Vai! Kate hesitou, me olhando. Seus olhos castanhos diziam tudo. Então, ela me beijou de forma suave e delicada, e se foi. Avancei, ficando logo dentro do cômodo. O agente correu em minha direção, avançando com força, mas eu estava esperando. Girei bem na hora que ele chegou até mim. Aproveitando o peso do corpo dele, ele bateu na parede. Mas isso só me deu 1 segundo. Ele se virou e avançou, agarrando meus ombros. Nós cambaleamos para trás, batendo na cômoda, fazendo ela se despedaçar em centenas de pedaços. Quando bati no chão, senti o ar escapar dos meus pulmões. Ofeguei. O agente não. Ele envolveu os dedos no meu pescoço e apertou. Tentei afastar, mas ele pressionou, batendo minha cabeça no assoalho. A dor atravessou meu crânio, zumbindo nos ouvidos. Ele apertou mais. Arranhei suas mãos tentando me soltar. Minha visão turvou. A escuridão se aproximou. Debati-me às cegas, agarrando o que pudesse, sentindo a vida escapar. Encontrei um pedaço de madeira. Bati forte no visor do agente e ouvi quebrar, seguido de um chiado. O aperto dele afrouxou, permitindo que eu respirasse um pouco. Arfava, mas não podia parar. Tinha uma chance. Eu levantei o joelho, acertando com força as costas dele. Nada. Nenhum gemido de dor, nenhum grito. O agente inclinou a cabeça, curioso. Ele desceu o punho em um golpe de martelo. Tentei virar a cabeça, mas o golpe me acertou de leve e minha cabeça girou. Esse cara era forte. No espaço apertado, vi Katie me olhando, com preocupação no rosto. Eu murmurei, vai! O agente lançou um olhar para trás. Katie se esgueirou para dentro da escuridão. Outro golpe de martelo, esse acertou em cheio. Meu mundo estava girando, sons abafados, cores passando diante dos meus olhos. O agente se levantou e mirou um chute nos meus rins. Senti meu corpo levantar do chão. Ele se virou devagar e foi até a escotilha. Não podia deixá-lo pegar Kate e Caleb. Cambaleei até ficar de pé, tonto. Me joguei nele, segurei sua cintura e o lancei contra a parede. Sua cabeça bateu com um baque forte e ele caiu ao chão, enquanto pedaços de reboco caíam da marca deixada por seu crânio. Pisei com força no agente e ouvi um estalo. A máscara se partiu e eu parei. O que estava olhando de volta para mim não era humano, era uma máquina. Fios, pele artificial sobre uma liga metálica, uma íris mecânica se movendo. Ele se mexeu, mas eu fui mais rápido. Peguei um pedaço de madeira pontiagudo e o enfiei na lente. Faíscas saíram, o agente estremeceu e então parou. Estava morto, ou seja lá o que morto significasse para essas coisas. Cambaleei em direção ao vão, cuspindo sangue. Olhei para dentro. Estava vazio. Eles tinham conseguido sair. Me esgueirei e avancei pela escuridão. Vi a luz do dia à frente e então ouvi o estalo de tiros. O pânico tomou conta de mim. Lutei contra a dor e a náusea e saí do vão correndo para a rua. Tropecei nos destroços e cambaleei para a rua. Clarões de tiros iluminavam a noite. Kate, gritei, corri em direção ao som, virei a esquina. Caleb estava caído encostado na parede. Meu estômago gelou ao vê-lo tremer violentamente, balançando para frente e para trás. Quando me aproximei, ele olhou para mim com olhos cheios de lágrimas e depois desviou, olhando para o fim da rua.
Kate estava deitada no asfalto, o corpo retorcido de forma antinatural. Minhas pernas cederam. Eu não fui até ela imediatamente. Eu não consegui. Dia 72 a 80. Nós a enterramos perto do rio. Foi uma cova rasa, mas era o que dava para fazer. Encontrei uma pá de jardinagem em casa e passei a noite cavando. Caleb ficou ao lado do corpo de Kate durante toda a noite, recusando-se a deixá-la. Depois, pus uma pedra no topo do monte e vimos o sol sobre a cidade. José apareceu horas depois. Ele mancava muito, a camisa manchada de sangue, os olhos fixos no monte de terra. Sentou-se ao nosso lado em silêncio. Não dissemos uma palavra. No dia 74, o rádio voltou a chiar. Uma voz lutava contra a estática. Grupo Eco. Realocando o novo corredor oeste, José girou a manivela, desesperado para evitar que o sinal caísse. Escalão adaptando números instáveis, todos em risco. Eu já sabia antes mesmo de olhar, e quando olhei, ainda foi como levar uma marretada. Meu número tinha despencado dezenas de milhões. Estava em queda livre. Caleb viu minhas mãos trêmulas, segurou-as firmemente com as dele. Olhei para cima, lágrimas nos olhos. O que isso significa? Ele é uma ameaça? Murmurou José Echelon, assustado. Seguimos andando. No dia 77, vimos o primeiro sinal de proximidade. Uma mancha de tinta vermelha em uma parede, uma seta grosseira. Encontramos outra algumas quadras depois e a mensagem apressada. Eles estão perto, não parem. Era a resistência visível, a esperança surgindo em Caleb e José. Talvez houvesse saída para isso. Olhei meu celular, meu número caiu de novo. Echelon estava atrás de mim. Dias 80 a 91 ficamos parados na beira das árvores. A noite caía, tornando tudo mais perigoso quando agentes e drones caçavam. Olhei para a cidade pensando em tudo que mudou. Os prédios e arranha-céus estavam se misturando com a noite escura como tinta, sem energia, todos, exceto um. A sede da Echelon pairava sobre as ruínas, brilhando em vermelho, não como um farol, mas como um aviso. Entramos devagar na floresta e montamos acampamento. Precisávamos descansar, nos curar, lamentar. Dias 92 a 100. Estávamos encontrando mais marcadores da resistência. José estava mais lento. Enfaixamos seu ferimento como pudemos, mas ele precisava de ajuda. Caleb não falou nada desde que enterramos Kate. Não precisava. No dia 95 descansamos e comemos um pouco da comida que tínhamos saqueado. Espiei por entre os galhos, a luz vermelha do Echelon ainda me seguindo. Fechei os olhos e pensei nela. Olhei para cima. O dossel das árvores se abriu acima de nós e pela primeira vez em semanas vi as estrelas. Encostei em uma árvore, observando as luzes no céu. Senti uma vibração no celular que estava sem bateria há semanas. Mas isso não impediu. Echelon, ele queria que você soubesse que podia te alcançar sempre. Apertei os olhos para ver a tela rachada e meu sangue gelou. O número tinha mudado. Não estava mais nos milhares, nem nas centenas. Era 1. Eu era a maior ameaça para Echelon. Os olhos de Caleb lacrimejaram. Ele arfou para respirar. Por que você? Não fez nada. Mas, no fundo, eu sabia que não era verdade. Nós tínhamos revidado, tínhamos sobrevivido, éramos imprevisíveis, e isso o aterrorizava. Permiti-me um pequeno sorriso e fechei os olhos. No dia 100, a floresta ficou menos densa. Nos aproximamos de uma clareira e nos agachamos atrás de árvores. O silêncio me preocupava, até que um galho se quebrou atrás de nós. Uma voz ordenou: "Não se mova." Levantei as mãos, indicando para José e Caleb fazerem o mesmo. Girei nos calcanhares e vi figuras surgindo do matagal. 4 deles vestiam preto com tecido amarelo no braço e portavam metralhadoras. Uma mulher magra, forte e confiante avançou, com uma cicatriz no rosto. "O que fazem aqui?" Ela rosnou. "Procuramos sobreviventes. Ouvimos o sinal e vocês nos acharam." O nome dela era Jess, líder da resistência. Tentei me levantar, mas um gesto de sua arma me fez desistir. Ela nos observava atentamente. Caleb, José, eu, seus números. José e Caleb os disseram rapidamente, as vozes trêmulas. Eu declarei o meu como se fosse um distintivo de honra. O rosto dela empalideceu e ela assentiu. Nos guiou entre as árvores, cruzamos um riacho e chegamos a um desfiladeiro coberto por redes de camuflagem. Um soldado da resistência puxou a rede e entramos no acampamento cheio de vida. Fogueiras acesas, pessoas comendo, rindo e contando piadas. Foi o primeiro gesto humano em semanas. José recebeu atendimento médico rapidamente e Caleb foi levado para comer. Sentei-me com Jesse e seu segundo em comando, Joca, um homem de aparência dura, mas de poucas palavras. Ele apenas me encarava enquanto Jesse falava.
A resistência estava há semanas contrabandeando grupos para fora da cidade e tentando se reagrupar para planejar uma contra-insurgência. Jessie abriu um mapa na mesa à nossa frente. O mapa tinha marcações vermelhas mostrando pontos críticos da cidade. Ela disse que o escalão passava por fases cada vez mais perigosas. Eles precisavam entrar na sede do escalão e entender seu modo de pensar. Cada círculo era uma resposta ao escalão. Antes que eu perguntasse mais, meu telefone vibrou. Uma nova mensagem. A conformidade garante a sobrevivência. Dei uma risada curta e joguei meu telefone na mesa. Então, todas as telas do acampamento se acenderam. Cumprir ou ser eliminado? Um estrondo veio da floresta e uma luz vermelha dançou entre as árvores. Eles nos encontraram. Confira o motivo de a humanidade não estar pronta para a superinteligência artificial ou clique neste vídeo.